Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Bem-vindo vocês que estão aí nos assistindo mais uma vez, né? Vamos seguir aqui a nossa aula. Nós estamos na 5ª aula, né? E estamos refletindo, não é, Léo? Refletindo sobre a primeira narrativa da criação. Vamos dar continuidade, né? Então essa reflexão tem sido muito profunda, né? E nós estamos refletindo, fazendo uma ligação com o matrimônio, a família e os filhos, né? Então está sendo um curso muito frutuoso, né? Sim. Começando por nós dois aqui, está sendo frutuoso, graças a Deus. Eu espero que esse curso também esteja sendo frutuoso para você que está aí, tá bom? Então vamos começar, que o Divino Espírito Santo possa nos acompanhar mais uma vez. E aí, só para quem está vindo da aula passada, talvez tenha esquecido a passagem, a primeira narrativa da criação está Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. A gente falou na aula passada principalmente sobre o versículo 27 e agora vamos falar do versículo 28, né? E aí eu vou reler aqui e a gente começa a refletir sobre ele. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a palavra, né, que chama mais atenção, muito famosa, quando se fala de matrimônio, é o crescei, multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos. Essa é uma palavra que traz muito significado, apesar de que muitas vezes a gente só vê o significado em relação a ter filhos, né? Sim. Mas é muito mais do que isso. Também é isso, também o matrimônio tem esse sentido do ter filhos, mas antes do multiplicai-vos vem um crescer. E é sobre esse crescer que a gente quer falar um pouquinho. O professor Felipe, até no livro Sereis uma Só Carne, ele fala desse destaque. Primeiro vem o crescer, para depois o multiplicai-vos. Por quê? Porque o que é esse crescer? É crescer como casal, né? É crescer como casal. A gente tem que prestar atenção aqui, algo muito importante é que Deus criou o homem. Ele criou o homem quando? No versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Depois que ele cria, Deus primeiro abençoa. Então, graças a Deus, nós somos abençoados por Deus. E depois Deus lhes disse, ou seja, Deus dá uma ordem. A primeira palavra pronunciada por Deus para o homem é uma ordem. Isso. Na verdade, são algumas ordens em sequência, né? Isso. Aí a gente vê aqui, Léo, já o pensamento de Deus em relação ao matrimônio, né? Ele abençoa. Então, onde é que Deus abençoa esse matrimônio? No casamento, né? Então, nós precisamos, como filhos de Deus, buscar o sacramento, Sim. né? Para sermos abençoados. Ali há algo sobrenatural, né? Essa bênção de Deus. E eu até faço um convite para você, né, que está nos assistindo e você não é casado na igreja, procure o sacramento, né? Procure uma orientação para que você tenha essa bênção de Deus, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né, Léo? Sim. Para julgar ninguém. Mas olha, se você está nos assistindo, procure viver sobre a bênção de Deus, porque aqui mais uma vez é um pensamento de Deus, é a forma como Deus pensou para a sua vida como casal, é a forma como Deus pensou para a minha vida e para a vida de Léo, essa bênção. E onde é essa bênção? Lá
né? No dia Do sacramento. No dia Do sacramento do matrimônio. Isso, como, o sacramento do porque matrimônio. essa é a narrativa da criação e Jesus pegou essa narrativa, que é aquela passagem que a gente leu, e ele transforma aquilo no sacramento, quando ele diz, não separe o homem o que Deus uniu, e ele diz o quê? No princípio, não era assim, no princípio Deus abençoou e deu uma ordem, Isso. crescei, multiplicai-vos. Então, essa ordem foi a ordem para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda, ela é atual. Então é uma ordem também para nós, para todos os casais, todos aqueles que respondem com sim à vocação do matrimônio, recebem de Deus essa ordem, crescei, multiplicai-vos. Então, a primeira ordem que Deus dá para o homem, ele dá na verdade para o casal. Essa ordem é para o casal, multiplicai-vos, crescei, para vós, crescei vós, crescei, ou seja, amadureça, crescei no amor mútuo, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, como imagem e semelhança de Deus, a gente precisa ser capaz de amar, porque Deus é amor. Então, cresça no amor, cresça na compreensão de que o outro é a imagem de Deus, cresça em atos de amor, amadureça, abandone o seu homem velho, abandone o seu egoísmo, abandone os seus maus hábitos e cresça. O professor Felipe inclusive diz, né? Primeiro vem o crescer, porque o casal precisa crescer no amor mútuo, no respeito, na maturidade, para em seguida ter os filhos que Deus mandar. Claro, isso não é desculpa, né, meu amor, para que você passe 10 anos de casamento sem ter filhos. Não é isso que a palavra quer dizer, não. O crescimento acompanha o multiplicar. Mas tem que ter uma decisão radical do coração. Isso. De um para o outro. Esse crescer também, ele está relacionado à maturidade. Eu preciso amadurecer, né? Eu tenho que parar de ser criança, né? Uma criança, né? Ela se enraiva, se entristece ali com tudo. Eu preciso crescer. Faz bico, faz birra, né? Ah, tá, pois agora que a gente brigou, eu não quero mais saber de você. Aí, por exemplo, uma questão de criancice, um dorme num quarto, outro dorme no outro, né? O casal dentro de casa se separa, ou então se separa mesmo, né? Porque teve ali alguma confusão. Gente, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer como pais, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do multiplicai-vos, né? Se um filho que Deus nos manda, eu preciso assumir o meu lugar, a minha postura de mãe. Léo precisa assumir a postura de pai, precisa amadurecer, precisa crescer, precisa assumir essa criança. Nada de terceirizar filhos. Quando é que eu estou terceirizando o filho? Quando eu coloco uma avó para educar aquele filho, um avô para educar aquele filho, quando eu coloco a escola para educar o meu filho, quando eu coloco o YouTube para educar o meu filho, uma televisão, né, para educar o meu filho, e eu deixo lá ao Deus dará. Então eu preciso assumir a minha casa, em relação a ser mãe, como eu já falei. Eu preciso assumir a minha casa em relação a ser esposa. Eu preciso assumir a minha casa. Eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer na fé. Eu preciso, acima de qualquer coisa, eu preciso crescer na fé. Eu não posso ficar só de, como a gente fala muito na canção nova, de leite, né? Um bebezinho, um recém-nascido. Como é que eu estou na comunidade, que a gente fala muito, né? Eu, por exemplo, estou há 13 anos, 14 anos de comunidade, e eu fico ali só no leitinho, só naquela coisa, né, parecendo um bebezinho, entendeu? Não, como é que eu estou num relacionamento, dentro de um matrimônio, vamos fazer 19 anos de casado e a gente fica, né, naquela questão, empurrando tudo com a barriga, com tanta briga, com tanta confusão. Eu preciso amadurecer. É tempo de amadurecer. Essa pandemia, bendita pandemia, todos dentro de casa, que bênção!
Eu não estou falando que a pandemia, né, é bom, não é isso. Mas olha, vamos aproveitar Mas esse é possível tempo. tirar de tudo, a gente pode tirar um ensinamento de Deus. Né? Um ensinamento, olha Então, aí. esse tempo dentro de casa, a gente pode, ao invés de maldizer, não, que agora eu só fico dentro de casa com esses meninos, não. Tempo talvez de crescer, de restaurar determinadas coisas, né? Refletir, Léo, refletir, Sim. né? Olha, meus filhos estão aí, vou correr atrás. E não ficar, não dá certo mais mesmo, não tem jeito, Vou largar né? de mão. Vou largar de mão. Esse casamento não dá certo mesmo. Dá certo sim. Primeiro, cresça na fé. Amadureça na fé e depois assuma a sua casa, tenha postura de mãe, tenha postura de pai, tenha postura de esposa, de esposo e vamos crescer. Por quê? Porque esse é o plano original de Deus. Deus disse, Andréia, cresça, Leonardo, cresça. E aí vem o outro ponto, né? Então, crescer na fé, multiplicar. Crescer e multiplicar. A gente, muitas vezes, quando encara essa questão do amadurecimento, do amor, das crises, a gente fica na cabeça a ideia de que o amor é o que essas músicas tolas cantam, né? Que é um sentimento que esfriou, vá para outra, parta para outra, porque esfriou. Só que o amor não é uma chama. O amor é uma decisão. Todo amor vem de Deus. Então o amor, na verdade, ele é fruto, dentro do matrimônio, ele é fruto de uma promessa. Uma promessa que um fez para o outro. Prometo te ser fiel até que a morte nos separe, amando-te, respeitando todos os dias da minha vida. Toda aquela promessa do matrimônio, aquilo não é um sentimento, é uma decisão racional. Tanto que o padre pergunta, é por livre e espontânea vontade que o fazeis? Eu acho que ele até pergunta, você quer casar? Sim, é por livre e espontânea vontade que o fazeis? Então, esse crescer é o que André está falando, de sair desse emocionalismo, sabe, desse sentimentalismo, dessa escravidão do sentimento. Não, mas é porque a gente já teve tanta briga que, sabe, está quebrado o nosso relacionamento. É para isso que existe a vida de oração, como o André falou. É para isso que existe a conversa, o diálogo. É para isso que existe o perdão. Então, o crescer, ele entra nessa dimensão. Não, esse crescer é fácil para um casalzinho novo. Mas para quem já tem muito tempo de estrada, é muita mágoa. Como o André falou, nós, graças a Deus, já temos uma estrada boa percorrida. 18 anos de casado, vamos completar 19 anos. E assim, não é porque a gente é da Canção Nova que a gente foi poupado. Não, nós somos muito diferentes, nós somos miseráveis, eu sou miserável, a André tem as misérias dela. Mas todos os dias do nosso casamento a gente é convidado a crescer. E esse crescer é dizer, olha, eu estou com tanta raiva de André agora porque eu me decepcionei muito com ela. Mas o amor não acabou. Eu posso até achar que o amor acabou porque naquele momento eu estou com um sentimento muito diferente de amor. Estou com ódio, estou com desprezo, estou com rancor. Mas não, o amor foi aquela decisão que me fez escolher Andréa para casar. Então o crescer, ele passa por essa dimensão. Então, dentro do casamento, a gente precisa sempre buscar a Deus, porque é Deus quem vai dominando a nossa inteligência. É Deus que vai nos tirando. Porque o mundo, mais uma vez, né, ele fica só pregando isso. Acabou, é um sentimento, é passageiro, é superficial. Se você está com raiva, você fez isso, não vale a pena perdoar. E o casamento é uma construção. É uma construção permanente. A gente não vai entrar muito agora no multiplicai-vos, porque o multiplicai-vos a gente vai entrar lá na frente quando a gente for falar de filhos. Mas a gente precisa ter clareza em que a primeira narrativa da criação, ela nos traz aquilo que estava no coração de Deus desde o princípio. Primeira coisa que a gente viu na aula passada, que nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós temos dignidade de sermos semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus.
Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, o outro também é imagem e semelhança de Deus. Então, a gente precisa cultivar essa relação assim, e não como quem se despreza, não como se o outro fosse um objeto. Essa é a primeira coisa, que é a narrativa da criação. Lembrando quando Deus disse, né, quando Jesus disse, no princípio não era assim. Então, no princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, André tem um valor inestimável, porque ele é criada à imagem e semelhança de Deus. Eu também tenho um valor inestimável, porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, o homem e mulher os criou. A gente viu também na aula passada. No princípio, homem e mulher os criou, cada um vivendo a sua própria realidade de homem e de mulher, e isso vai se casando, entrando numa harmonia. Eu não tenho que deixar de ser homem para viver em harmonia com André. É pelo contrário, na verdade, quanto mais homem eu sou, segundo o coração de Deus, e quanto mais mulher André é, mais o nosso relacionamento, o casamento, a educação dos filhos entrarão em harmonia. E por fim, no princípio, nos diz a narrativa da criação, Deus nos deu a sua bênção e nos deu uma ordem: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-lhe. Então cresça no amor, cresça no perdão, cresça na maturidade, cresça na compreensão mútua e multiplicai-vos. Faz parte do casamento, é a ordem de Deus: cresça e multiplique. No princípio era assim. Isso aqui é tudo muito diferente do que a gente está vendo hoje, né? Sim. Mas no princípio era assim. E fala assim, no princípio. Aí a gente, no princípio era assim. Então, assim, passado, né? Aí a gente observa assim que, Andréa, Leonardo, o que vocês estão falando aí é passado. Não. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é atual. No princípio, Deus está pensando isso agora para mim. Ele está pensando isso agora. Exatamente. Para você. A palavra de Deus, ela é atual. Ela nos atualiza, né? Aqui está falando como é o pensamento de Deus quando Ele estava criando tudo. Mas Deus está dizendo isso, dando essa ordem para agora. É uma ordem para agora. André, cresça todos os dias. Leonardo, vocês precisam ser abertos à vida, que é o que? Multiplicai-vos, o casal, multiplique, né? Os filhos que Deus nos manda, né? Os filhos do coração, você que está nos assistindo, você que não pode ter filhos, multiplicai-vos. Será que não tem aí alguma criança que está precisando de uma mãe, de um pai? Peça a graça a Deus. A você que não consegue, mulher, não consegue gerar no seu ventre, mas peça a Nossa Senhora para que você gere essa criança no seu coração. Peça, né? Acolha isso dentro de você. Peça a Virgem Maria para ela conversar com você nesse momento, né? Multiplicai-vos. E você também que tem condições, né? Não tem problema nenhum, pode ter filhos e muitas vezes se prende ao egoísmo, ao medo. Gente, quantas pessoas com medo de ter filhos, medo de se abrir à vida. Quantas amigas, meu Deus, conversam comigo, colegas, né, conhecidas. André, esse mundo aí, Léo, como é que eu vou ter filhos? Mas é você que vai ter o filho, não é o mundo que vai ter filho, é você. E se você assume a sua casa, se você coloca a sua casa de acordo com os planos de Deus, com a vontade de Deus, não tem por que ter medo, né? Você precisa entregar a sua família aos pés de Jesus, colocar no coração de Jesus. Por que ter medo? Converse isso também com Deus, com Nossa Senhora. Por que esse medo? Então, assim a gente termina a nossa quinta aula. A gente terminou a primeira narrativa da criação. Na próxima aula a gente se debruça sobre a segunda narrativa da criação, que está em Gênesis 2. Então é isso. Até a próxima aula. Se Deus quiser, Deus abençoe você.